7h33, é um absurdo, Felipe Bueno, assim não dá. Olha, bom dia, eu sou Ricardo Boechat, esta é a Band News FM, nós vamos ficar juntos até às 9h e qualquer coisa da matina. Muita com coisa, as principais notícias nacionais, internacionais, o nosso time de colunistas, de comentaristas, todas as equipes da Band News FM espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. Obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que está conosco na Band News FM, a rede Band News FM de notícias em todas as nossas praças. Bom dia para Vitória, bom dia para São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, Porto Alegre, bom dia Paranaguá, Maringá, Curitiba, salve Manaus, coração da Amazônia, I love Jampa, João Pessoa, vou voltar João Pessoa, maravilha João Pessoa, Fortaleza, Brasília, Belo Horizonte, Brasília, aliás o bicho tá pegando lá em Brasília. Bom dia para você, Felipe Bueno. Salve. Bom dia, Carla Bigato. Oba. Vamos juntos aí remando esse barquinho. E o meu América Mineiro, hein? Ah, meu América Mineiro, hein? Não faltou aviso, hein? Nossa. Não faltou aviso, né? Faltou foi gol, né? Foi gol, futebol. Sobrou gol, mas gente, ele ainda tá ali nas paradas, né? Tá nas paradas, ainda tá liderando a zona de rebaixamento. Vamos ver, torcer pro Coelho. Coelho! Se vira aí, Coelho. Bom, minha gente, olha, o assunto do momento hoje é a grande polêmica em torno da nomeação do novo ministro da Educação. Pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. Ontem à noite os telejornais e as redes sociais anunciaram quase que como fato consumado a nomeação de Mozar Neves, presidente do Instituto Ayrton Senna, um homem respeitado no meio, já ex-secretário de Educação de Pernambuco, um homem ligado à educação, um homem da área, e que essa sondagem que foi colocada ontem pelas redes sociais, já com uma visita que ele fez à equipe de Bolsonaro. Deixa eu mandar bom dia para o nosso Luiz Megali, Joana Trepto, para toda a equipe do Café com o Jornal. Bom dia para vocês, bom dia para o Mauro Soares, Larissa Hertal, a Patrícia Rocha no Band News TV, todos sintonizados aqui nos estúdios da Band News FM de São Paulo. Mas enfim, o Mozar Neves teve uma reunião ontem com a equipe de Bolsonaro em Brasília, a equipe de transição. E essa visita à equipe de transição provocou o noticiário de que sua indicação para o Ministério da Educação era iminente, né? Uma repercussão muito grande e tal, até razoavelmente bem acolhida, eu diria bem acolhida por especialistas no meio, educadores, enfim, não houve ali nenhuma manifestação adversa e negativa diante desse nome. Porém, na bancada evangélica, ao longo da noite, surgiram reações que hoje estão estampadas nas primeiras páginas dos jornais. Que reações foram essas? Concentradas exclusivamente naquilo que se chama de bancada evangélica. A primeira coisa é perguntar quem é a bancada evangélica, se ela é um núcleo que ideológica e politicamente possa ser chamada de uma coisa só, como se dentro da bancada evangélica, que é bem significativa e cresceu nesta eleição, não houvesse diferenças de tonalidade, de abordagem, até de ideologia, né? A bancada evangélica é um pouco mais plural do que o nome talvez comporte, mas o fato é que daquilo que se convenciona chamar de bancada evangélica, que é uma área de apoio irrestrito a Bolsonaro, com a qual ele é muito ligado, ele próprio é evangélico, as reações que os jornais registram hoje foram muito negativas, a tal ponto que ainda na noite de ontem Bolsonaro, pelas redes sociais, disse: não tem ninguém escolhido para o Ministério da Educação. Não tem nenhum nome definido. O próprio Mozar tem uma reunião hoje que não está cancelada, pelo menos não há registros de cancelamento, com o presidente Jair Bolsonaro. Mas nos jornais também leio que outro educador, Ricardo Vélez Rodrigues, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, também tem reunião com Bolsonaro e também seu nome está sendo considerado aí como a possibilidade de nomeação para o Ministério da Educação. O que me chamou um pouco a atenção nessa reação da bancada evangélica foi o argumento de que o Mozar Neves é um moderado, que não estaria comprometido com o tal projeto Escola Sem Partido.
Eu tenho dito aqui que esse projeto é um projeto controvertido, insistindo aí acompanhando aí as reações de setores da área da educação diante das discussões em torno desse projeto, que se arrasta no Congresso Nacional em sessões de muita discussão, de muita briga entre os parlamentares. Ainda ontem, se não me falha a memória, conversamos aqui sobre o porquê da emergência desta aprovação agora, não esperar aí que o próximo governo tome posse, o novo Congresso também, para que as forças ali se acomodem da forma como serão nos próximos 4 anos. Essa urgência na votação do projeto me parece extemporânea, meio absurda, né? Como se o Brasil estivesse, de fato, todo ele na expectativa de uma decisão, de um projeto dessa natureza, tratando da educação sob esse prisma. Como se a educação no Brasil não tivesse desafios aí assombrosos, aferidos por todos os estudos de avaliação de desempenho de estudantes, por todos os estudos relacionados à situação dos professores, ao padrão salarial de professores, à condição física das escolas. Os testes internacionais e nacionais mostram que os estudantes brasileiros estão performando de forma muito negativa, muito precária em todos os indicadores. Nós estamos no ranking internacional na área de educação em situação vexatória há muito tempo. Temos uma situação na educação como um todo que é deplorável. A educação pública no Brasil está destruída. As universidades federais, as universidades públicas brasileiras são antros de falência financeira, de gestão, de problemas de toda a ordem, falta dinheiro para pesquisa, falta dinheiro para remunerar professor, falta dinheiro para contratar professor, falta dinheiro para o nível básico de ensino, nível médio. Em todas as áreas nós temos problemas monumentais, isso considerando a população de jovens e crianças que estão nas escolas. Porque quando vamos para estatísticas de exclusão, elas também são assustadoras. Nós temos milhares e milhares de jovens que não estão simplesmente na escola, não estão nem estudando, nem trabalhando. O sistema educacional brasileiro não funciona, não digo nem como preparação de uma futura ou de futuras gerações, qualificando-as através da educação. Não funciona sequer como anteparo social, a entrega compulsória de uma razoável parte de uma geração de jovens à vida marginal. Marginal não apenas com arma na mão, assaltando na esquina porque não teve educação ou oportunidade, eu digo marginal na vida. Condenada à marginalidade no mercado de trabalho, condenada à marginalidade em indicadores de produtividade, condenada à marginalidade pela falta de expectativa de progredir, de avançar. Muitas gerações estão sendo condenadas a estar num patamar inferior, ou milhares de pessoas nesta geração estão condenadas a ficar num patamar inferior ao da geração anterior, que já era terrível. E estamos discutindo escola sem partido como se esse fosse o problema da educação brasileira. Como se todos... Notem, eu não estou nem discutindo se não é razoável, e é razoável, despolitizar o ambiente escolar. E despolitizar não é apenas uma questão ideológica, não. Discutir esta questão à luz de gênero, à luz de religião, também faz sentido. A escola tem que ser tão mais plural que não faz sentido que ela se coloque como espaço onde questões pontuais têm que ser prioritárias. Tudo bem que se há um setor da sociedade brasileira que acha inadequada a discussão ou a concentração de discussão de questões de gênero na sala de aula ou de questões religiosas na sala de aula, eu acho que, ou de questões partidárias, políticas, ideológicas, eu digo não, tem espaço para discutir isso aí, ok, tem espaço. Mas vem cá, nosso problema está restrito a isso na área da educação? Essa educação de lixo que nós temos na área pública brasileira? Que esses indicadores jogam na nossa cara todos os dias, que as ruas mostram a todos os momentos. Andem aí pelos sinais, andem aí pelas comunidades pobres e vocês vão ver milhares de crianças e jovens andando a ermo, servindo para um futuro que nos enfrentará no primeiro cruzamento escuro que pudermos ter aí na nossa frente. Então, é uma maluquice que não vou nem chamar de bancada A, B ou C, mas que qualquer bancada resolva pressionar a montagem do governo através do seu poder dentro do legislativo para impedir eventualmente a indicação
de um técnico, de um educador, que não seja alinhado com esta parte da discussão que eles querem travar, que é a escola sem partido. A escola sem partido, repito, que pode sim, deve ter aí uma discussão na sociedade, no Congresso, é apenas um fragmento do problema da educação brasileira. E o que é mais impressionante é o seguinte, é que uma das críticas, ou talvez a principal crítica, quando se fala do não alinhamento incondicional do provável futuro, quem sabe talvez ministro Mozar Neves à escola sem partido, é que se diz que ele é um moderado. E o que eu quero no Ministério da Educação? Um kamikaze? Um terrorista? Um fundamentalista? É uma loucura isso, um cara com um cinturão de dinamite na cintura, se não fizerem o que ele quer, ele explode o ônibus escolar? Qual é o problema de um moderado, de um educador? E outra coisa, sobre o senhor Mozar Neves, que eu não conheço, mas eu conheço dados que estão na imprensa, ele é visto com muito respeito pelo setor. Então, eu não sei, Bolsonaro hoje está com uma batata quente na mão. Até que a agenda dele saia oficialmente, o que se tem são 2 audiências com 2 nomes que estariam cotados para o Ministério da Educação. Mozar Neves, que está agora nessa situação que eu acabei de descrever, foi ontem encontrar-se com a equipe de transição como nome que seria o ministro e que diante da reação está no limbo. E também o educador Vélez Rodrigues, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, ele que é nascido na Colômbia, que não sabemos exatamente qual é o perfil, ainda não se detalhou o perfil do senhor Vélez Rodrigues, mas a batata quente de Bolsonaro está na seguinte situação: se ele cede à bancada evangélica, repito, que eu não sei exatamente o que é, como grupo ideológico, como grupo programático e tal, porque ela não é uma coisa só. Há evangélicos progressistas, há evangélicos mais ao centro, evangélico até um pouco mais à esquerda. Tem evangélico é uma designação religiosa, né? Não é ideológica, não é política, não é partidária. Então comporta aí uma leitura um pouco mais difusa da coisa. Mas se ele cede a isto que está chamado de bancada evangélica e que se manifestou dessa forma, levando-o ontem a dizer que não tem um nome escolhido, nós teríamos aí uma substituição curiosa de um mecanismo de aparelhamento do Estado brasileiro, que depois de um ciclo que cobra seu preço e cobrará por muito tempo, comandado pelo PT, pelo mesmo tipo de lógica de que o Estado me pertence e vou ocupá-lo de forma a que meu grupo seja o dono do Estado, ele substituirá o PT pela bancada evangélica. O mecanismo, a forma de agir, a ideia de que o Estado tem que ser aparelhado com a minha militância para que eu possa usá-lo para atingir meus objetivos, é tão deplorável, estando ela nas mãos de alguém que tem o Capital de Marx debaixo do braço, ou a Bíblia. Ou faz alguma diferença? Então, vamos ver como é que o Bolsonaro vai lidar com essa questão, Felipe Bueno. Na área universitária, só para dar um subsídio a mais, Boechat, o professor Vélez Rodrigues esteve sempre na área da filosofia e da religião. E o professor Mozar é engenheiro químico formado e caminhou na área universitária, nessa área mais da química. Muito bem, então temos aí 2 nomes com perfis distintos. Menos informações públicas sobre Vélez Rodrigues, é um nome menos conhecido que o do Mozar Neves, em função de sua visibilidade com o Instituto Ayrton Senna e com o trabalho que desempenhou em Pernambuco, que é um trabalho visto de forma positiva. Conselho Nacional de Educação também. Conselho Nacional de Educação também. E repito, Bolsonaro hoje está com uma batata quente na mão. Se ele detona o Mozar Neves em benefício de um educador que surja como subproduto do Escola Sem Partido, ele reduz a questão da educação no seu governo a este projeto. E repito, uma educação que tem que lidar com as carências que nós temos neste setor. Não se trata de uma crise econômica
que se você tiver uma safra monumental ou descobrir uma jazida monumental de petróleo na esquina da tua casa, o cenário econômico tende a mudar pela produção de alguma riqueza que você até ontem não conseguia produzir e agora produz. Não é nem a questão da segurança pública, que de repente, quem sabe, com uma boa ação na área de inteligência, de prevenção, não sei o que, você dá um baque na questão da segurança e os indicadores melhoram. Não é nem na saúde pública, onde também, se você fizer programas expressivos, investimentos e tal, também melhora. A educação melhora em uma geração. Acertando tudo, leva uma geração para começar a melhorar. O desafio na educação é maior do que em todas as outras áreas problemáticas que nós temos. Se você hoje transformar a escola brasileira na melhor escola do mundo, só daqui a 20, 15 anos você começa a colher resultados. Então, reduzir a escolha de um ministro a esse tema de terceira categoria do ponto de vista do enfrentamento do problema da educação é uma idiotice monumental. Além, repito, de substituir a cultura do aparelhamento do Estado, do grupo que carregava o capital debaixo do braço, só para fazer uma caricatura, e passa agora a carregar a Bíblia. Vamos ver o que o Bolsonaro vai decidir, o dia dele vai ser animado e o nosso também. Vamos lá.